Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre um tema super importante, que é a questão da depressão. Afinal de contas, o que a depressão tem a ver com educação emocional? Porque o nosso canal é Educação Emocional. Então vamos lá, a gente vai primeiro esclarecer que a depressão não é uma emoção. A depressão, ela é uma doença, é uma patologia que precisa ser tratada. A depressão não é uma emoção. Então eu estou aqui com o Fabrício e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Afinal de contas, né, Fabrício, o que é a depressão? Bem, depressão é um estado mórbido. O que tem de ligação com a educação emocional é justamente a sua emoção de fundo. Então, a emoção de fundo identificada na depressão é a tristeza. A tristeza é, então, por definição, o que decorre da perda de alguma coisa. Então, o estado depressivo, o estado de depressão, tem todas as marcas de uma tristeza, ou seja, tem aquele abatimento, tem a perda da energia vital, tem a falta do prazer de viver, tem a autoestima reduzida, tem o sentimento de culpa, ou seja, de uma maneira geral, a marca da depressão é a marca da tristeza, mas há uma diferença entre elas, evidentemente. Você falou logo no início que a depressão tem a ver com estado mórbido. Isso é uma questão muito séria, né? Falar essa palavra mórbido, quer dizer, é deixar, se entregar, deixar a vida esvair, né? É isso? Sim, veja, a tristeza como uma emoção é aquele estado então que é transitório. O indivíduo sentindo uma determinada perda, ele entra no estado de tristeza e ele sai naturalmente dele se ele estiver bem harmonizado consigo mesmo. O estado de depressão, há uma perda que às vezes não pode ser identificada, mas o indivíduo não consegue sair daquele estado. Esse é o caráter mórbido, esse é o caráter doentio da doença. O indivíduo entra com as características de uma tristeza, mas não consegue sair dela. Então, o que marca o estado depressivo é a continuidade e a profundidade dessas características que nós identificamos então na tristeza. Então olha só, a gente já tem aqui um vídeo sobre a questão da tristeza. A tristeza, ela é uma emoção que tem a ver com a perda. A pessoa perdeu alguém ou alguma coisa que para ela é muito importante. Então ela vai acontecer o que com ela? Ela vai perder o apetite, ela vai ficar mais lenta, ela não vai conseguir raciocinar tão rápido como raciocinava antes, né? Vai ter uma ausência de prazer na vida, aquela comida que ela adorava já não vai ter aquele gosto que tinha antes para ela, então tudo para ela vai ficando meio sem graça, sem jeito. Na tristeza, só que ela entra na tristeza e aos pouquinhos ela vai saindo da tristeza, porque a tristeza, como o Fabrício está falando, ela tem um tempo e passa. Agora, na depressão, não. A depressão, a pessoa começa por aí e fica nela e não consegue sair sozinho. É isso? Sim, é isso. O que marca como estado depressivo, do ponto de vista médico, é a permanência de 2 semanas, pelo menos, nesse estado de tristeza profunda, em que a maior parte do tempo a pessoa fica envolta naquelas características de falta de apetite, de falta de vitalidade, de autoestima baixa, de sentimentos de culpa. Então, se ela fica por 2 semanas ou mais, na maior parte do tempo nesse estado, isso é a marca médica da depressão. E nós, em educação emocional, fazemos o que diante deste quadro? Essa que é a questão para a qual nós estamos aqui conversando. Como há níveis de profundidade diferentes para a depressão chamada leve, ou seja, é aquela que a pessoa ainda não está comprometida na sua vida de relação, essa é aquela para a qual a educação emocional vai oferecer uma resposta, na verdade, muito positiva. Então, se a pessoa ainda não está num estado que lhe impeça de trabalhar, lhe impeça de estudar, lhe impeça de conviver, se não é essa a situação, porque essa é uma situação que nós não vamos dar um tratamento, isso requer um especialista. Nós vamos dar uma resposta para aquela pessoa que está no estado depressivo, mas não impede a sua vida de relação, ou seja, está numa depressão leve. Então, quais as respostas que nós, em educação emocional, vamos oferecer à pessoa?
Primeiro, e antes de qualquer coisa, é o acolhimento. Uma escuta empática da pessoa, estar próximo dela, estar atenta a ela, colocar nosso coração e a nossa simpatia para o estado dela. A escuta empática, que é conhecida como o tratamento social, é um grande mecanismo que nós temos. Então, além dele, nós vamos, em educação emocional, oferecer uma série de recursos a mais, que são os exercícios que vêm sendo postos no canal e que nós vamos remeter, então, o ouvinte para que lá confira e os aprenda ou reveja. Isso mesmo. Então, veja só. A tristeza, ela por si só, é importante a gente lembrar, ela por si só, ela vai chamar as pessoas a ajudar aquela pessoa que está triste. Porque quando você vê alguém triste, você já pergunta logo, o que você tem? Você não está bem, a gente já faz logo esse movimento. Veja, isso acontece também com a pessoa depressiva. Então, a pessoa depressiva, ela não vai conseguir sair desse estado de coisa sozinha. Ela precisa, mesmo num estado leve, ela vai precisar de apoio social. Então, isso é uma coisa muito importante. Se você tem alguém na sua família ou você está sentindo que está entrando num processo depressivo, você precisa de ajuda. Então, precisa de um apoio de alguém ou de amigos ou de grupos de pessoas que possam te ajudar. E a primeira coisa é a questão da escuta empática. Você poder abrir o seu coração para uma pessoa que você confia que pode te ajudar nesse momento. Então, vamos lá. Entrou nessa questão da depressão, tá difícil, peça ajuda, né? Como a educação emocional pode colaborar? A educação emocional pode colaborar com você ou com alguém que esteja, né, em processo de depressão, no momento que a depressão estiver leve. A partir daí é importante buscar um especialista, tá? Para poder acompanhar, porque cada caso é um caso e aí quem vai dizer são os especialistas. No momento de depressão leve, é muito importante que você possa usar os exercícios que a gente está sugerindo aqui, que vão estimular a vitalidade, e que você procure as práticas integrativas e complementares, porque as práticas, elas são muito importantes como um complementar, né, a qualquer tipo de tratamento em termos de saúde mental. Então, vamos lá. Quais são as práticas? Você pode buscar o yoga, meditação, a biodança, que são práticas que podem fortalecer você nesse tratamento, né, para poder sair e viver melhor. É isso, né, Fabrício? É isso sim. E vale a pena também acrescentar que a crítica, a reprimenda, a censura à pessoa que está na depressão em nada ajuda. Porque não é um estado em que a pessoa possa, de maneira cognitiva, compreender a reprimenda e reagir a ela. A coisa acontece num nível diferente. Então, é esse entorno emocional que pode dar a condição favorável para a recuperação. Evidentemente que a atividade física, pensando num ser integral, é importante que seja feita. Então, esses são os caminhos que a gente tem a oferecer. A escuta empática e uma série de exercícios que trabalham principalmente, sobretudo, a vitalidade. Isso que você está colocando é fundamental, Fabrício, porque muitas vezes a pessoa está deprimida, aí o pessoal acha que, sai disso aí, que besteira, você está deitado aí, começa a encher o saco, como se a pessoa, por si só, pudesse sair só porque você está falando. Não é isso. Então, o grande remédio da questão da depressão, vamos dizer assim, se a gente for tomar em conta a questão da educação emocional, é o amor, é o cuidado com o outro. Não é você reprimindo as pessoas ou acusando a pessoa que você vai ajudar a pessoa. Você vai ajudar se aproximando com amor e com cuidado, porque é o que a pessoa está precisando para não agravar a situação dela. Não é isso? É isso aí. Então tá. Então se cuide, veja aí os exercícios de educação emocional que você pode se ajudar e ajudar alguém. É isso.